Olá, sou o pastor Frank Lima. Você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E nesta manhã eu quero falar-lhes sobre o grande engodo do templo, a grande cartada de congregar na igreja, a grande jogada dos marqueteiros da fé, os picaretas da grande Babilônia, dos líderes brasileiros e africanos em muitos lugares que estão luxando, estão como magnatas da fé, na frente das igrejas, cheios de segurança, com malas de dinheiro, dizendo que estão fazendo a obra de Deus. E, na verdade, é simplesmente a jogada do diabo destruindo a verdadeira igreja, que são aqueles que fazem parte do corpo de Cristo e não do corpo de denominações evangélicas. Você que escuta todos os pastores falando para congregar nos templos, não tem a regalia de vir duvidar de mim, de vir me questionar, a não ser que você veja outros falando igual a mim. Quem é que está falando contra o templo, se não o pastor Frank Lima? Quem é o outro pastor que está falando? Vocês sabem que eles vão falar a favor do templo, é a loja deles arrecadarem dinheiro. Então, não tenha a regalia de simplesmente desperdiçar o conhecimento. Senão, você vai concordar que Elias estava errado e que os 850 profetas de Baal e de Axerá estavam certos. Senão você vai concordar que Micaías no calabouço de Acabe estava errado e que os profetas de Baal e de Axerá estavam certos. Senão você vai concordar que o povo do dilúvio estavam todos certos e Noé e mais 7 pessoas estavam errados. Senão você vai concordar que o povo de Sodoma e Gomorra e Zoar e Zeboim e 5 cidades que foram destruídas pelo fogo, que eles estavam todos certos e que Ló e as 2 filhas estavam errados. Senão vocês vão concordar que o povo de Nínive e de Jericó, que eram perversos, estavam todos certos. Mas a Bíblia diz que o povo de Nínive não sabia a diferença da mão direita para a mão esquerda, falando que, para o mal, eles eram muito versáteis. Ok, então vamos lá. Vamos falar sobre o lixo chamado de templo, chamado de igreja, sobre o modelo pagão e o modelo idólatra e o modelo mercantilista e negócio chamado de congregar em igreja. Em primeiro lugar, vamos para a raiz. O Nimrod, aquele que desafiou Deus, quando Deus falou, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. E ele disse, vamos nos juntar num só lugar e fazer um nome. E o nome foi o dele. Ele se chamou de Deus e se chamou de Deus Sol. O Nimrod fez templos. Templos para ele mesmo, Deus Sol. Fez templos para Artemis, a rainha dos céus, que era sua mãe, que ele tomou como esposa. E naqueles templos, a rainha dos céus, chamada por Jeremias e por Ezequiel, ela se assentava com suas sacerdotisas e aí pegava uma balança com a venda nos olhos para julgar os pecados e as virtudes das pessoas. Daí nasceu a justiça brasileira, a imagem da mulher com a venda nos olhos, que é a idolatria a Artemis ou a Semíramis, a esposa e ao mesmo tempo mãe de Nimrod, incesto, né? Prostituição. Veja só, lá também ela fazia as Saturnálias, a festa referente a Saturno, fazia os bacanais, referente a Baco, o seu filho, o mesmo Tamuz ou Moloque, que chama Moleque, o mesmo Baco. E naquelas festas, as sacerdotisas, elas se prostituíam com homens e juntavam o sêmen dos homens em uma taça e ingeriam. Então, havia templo para a rainha dos céus, que era Artemis, e havia templo também para o Nimrod, o Deus Sol. Pois bem, o Criador, no livro de Gênesis, ele, mesmo que deu a ordem para as descendências de Noé crescerem, ele que profetizou no capítulo 3, versículo 15, e porém inimizade entre ti e a serpente, a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça, tu ferirás a cabeça e lhe ferirás o calcanhar. Então, ele profetizou sobre a vinda do Messias, o Criador fez a primeira profecia que o Messias viria, mas nunca falou em questão de templo nenhum.
poderia ter falado desde o início que haveria templos para lhe servir. Ok. Quando o povo de Nimrod cresceu e da sua descendência formou-se o Império Egípcio, por exemplo, lá no Egito havia templos. As pirâmides, que eram túmulos de faraós, mas não era túmulo para ser esquecido. Era lugar que ele ficasse guardado para reinar em outro mundo ou para retornar dos mortos. As pirâmides eram templos muito venerados. Eram pontos de energia, de contato com outras dimensões. E a Esfinge de Gizé também é um grande templo. E esse modelo de templo influenciou muito o povo de Israel que passou pelo Egito quando esteve na terra de Gósen. O Império Grego, lá havia o templo de Zeus, o pai dos deuses. Havia o templo em que os senadores, o pessoal se reunia ali. O templo de Diana, a Diana dos Efésios, por exemplo. E os persas, por exemplo, no Império dos Persas, eles que reinaram sobre Jerusalém, sobre o povo de Jerusalém, depois do Império Babilônico, eles tinham o templo do zoroastrismo. E lá, eles acreditavam num céu parecido com o do cristão, acreditavam no inferno parecido com o do cristão, acreditavam numa salvação parecida com a do cristão, acreditavam num juízo e acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam num diabo, o primeiro diabo folclórico que a Igreja Católica até desenhou como um ser vermelho, com barba, com chifre e com rabo de ponta e tridente na mão. O zoroastrismo foi quem trouxe essas crenças aí, que influenciou muitos escribas e os fariseus, por exemplo. Eles tinham então o templo de Zoroastro. O Império Romano, por sua vez, eles tinham 700 templos de Mitra, aquele que sacrificou boi, etc. Era o Messias, um tipo de Messias que eles acreditavam, né? Havia até na galáxia templo para o Cresto da galáxia, o Deus que tinha as pontas do sol, que influenciou o Cristo do cristianismo, entendeu? Então o que acontece? Se a história fica meio fragmentada, mas acompanhe o meu raciocínio aqui. O povo de Israel, eles que são descendentes de Abraão, o povo de Israel, que é Jacó, havia 12 tribos, né, filhos de Abraão, filhos de... O povo de Israel, eles, que era Jacó, que veio de Abraão, havia 12 tribos lá: Issacar, Zebulon, Naftali, Gade, Azé, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Judá e Rubens. Levi. O povo de Israel, eles, na época em que José foi governador no Egito, num período de fome, em que Deus mostrou a José o sonho sobre as vacas magras e as vacas gordas, e ele foi tirado da prisão para reinar, ser governador no Egito, menor do que Faraó, somente no trono, mas como anel de governador, ele levou Israel, o seu povo, os seus pais, levou ele para a terra de Gósen, uma boa terra. E eles ficaram lá. Mas com a morte do Faraó que estava lá, com a chegada de outro Faraó, eles começaram a serem aprisionados lá. E então Deus tirou Israel da terra do Egito. Israel, caminhando no deserto, eles acostumados com os templos, com as pirâmides, a Esfinge de Gizé, as câmaras que havia subterrâneas no Egito. Os templos subterrâneos, os templos do Egito, fora as pirâmides e a Esfinge de Gizé, eram câmaras templárias subterrâneas. E eles pediram a Deus um templo, e Deus falou: não, eu não sou Deus que habita em templo. Um templo não cabe a minha glória. Tem de ficar no espaço livre, não no templo. Israel queria. Aí Deus falou o seguinte: vocês vão fazer um tabernáculo com 3 divisórias, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, com pele de animais somente. Uma barraquinha que vocês vão fazer com madeira e vão carregar nos ombros. Beleza. Representaria o corpo nosso, corpo, alma e espírito, né? Representaria o próprio Messias, que seria a habitação do Criador nessa terra. E na empanadinha, no lugar lá onde os sacerdotes estavam lá, aparecia uma fumaça branca. Surgiu uma fumaça branca que descia do céu, assim mesmo como teria descido o Espírito em Jesus saindo das águas do Rio Jordão, né?
e surgia ali. E eles carregaram no deserto, né? Mas o Criador não permitiu que fizesse templo. Aí, o Davi, já sendo rei em Israel, ele viu a arca que estava com ele, e a arca que os sacerdotes carregaram no deserto, nos ombros, contendo a tábua dos testemunhos, a pedra dos 10 mandamentos, a vara de Arão, que brotou com amêndoas, e um potinho com maná. E ele disse assim: eu moro numa casa de cedro, mas Deus não tem onde repousar a arca de Deus, né? Onde baixava o Shekinah. Eu vou fazer uma casa para Deus. E o profeta Natã olhou para ele e disse: faz o que está no teu coração. Saiu, voltou e disse: peraí, você não vai fazer casa para Deus. Ele mesmo fará habitação para si, se referindo ao Messias. Mas Davi, ele ansiava, ele disse assim: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Ora, não havia casa do Senhor, coisa nenhuma. Mas ele falou, e ele disse assim: nossos pés estão dentro de ti, ó Jerusalém, como que Jerusalém fosse a casa. Mas aí o crente pega: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, como se fosse o templo. Não havia templo quando Davi falou, ok? Agora, o seguinte, o que aconteceu? O filho de adultério de Davi, o Salomão. O filho veio num período de punição de Deus para Davi. Porque Davi pegou Urias, o seu melhor soldado que protegia o seu palácio, a sua porta, a sua câmara, e botou na frente da batalha porque tinha adulterado com Betseba, a esposa dele, quando a viu tomando banho. E Deus falou através do profeta Natã: nunca a espada se apartará da tua casa. Um filho dele, Absalão, dividiu o reino dele. O reino dele foi dividido com Absalão, e foi uma loucura, dividiu os homens. Absalão pegou as esposas deles na tenda diante de Davi, transou com as esposas de Davi. Um filho de Davi estuprou a irmã. E quando Absalão batalhou contra Davi, Davi pediu que poupassem ele, mas Absalão enganchou o cabelo num galho de árvore e atravessaram-lhe com flechas. Nasceu uma criança pequenininha, um bebê, e Davi viu a criança doente e chorou muito, orou e jejuou, mas a criança morreu, não teve jeito. A espada estava na casa de Davi. Mas o filho de Davi, onde Davi adulterou, e trouxe grande espada sobre a sua casa, do nada, ele sendo rei, aparece um Deus agora não num Shekinah reluzente, mas numa nuvem escura, apareceu nas trevas, como nuvem de chuva, e falou: antes de ti e depois de ti não haverá homem mais inteligente. Aí assim que Jesus chegou, Jesus disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Mas aquele Deus falso que apareceu disse que não haveria maior do que Salomão em sabedoria. Jesus disse: eu sou maior. Então Jesus desfez o que aquele Deus disse para provar que ele é mentiroso, que aquele não é o Deus verdadeiro. E eu vou já mostrar o porquê. E o Salomão foi fazer o templo. E o Irã Abib foi o que forneceu as madeiras. Ele é venerado na genealogia dos maçons como um maçom. E aí o Davi, ele criou um castelo com todos os símbolos de satanismo que se possa encarregar. Todo tipo de revelação de satanismo, Deus de Salomão, que seria o Deus dos hebreus, mas um Deus enganoso, enganou Salomão e trouxe todo tipo de coisa errada na cabeça de Salomão. E aí o Salomão fez 1000 altares, cada um para um deus de suas esposas, deuses diferentes das nações. E Ezequiel viu na visão os sacerdotes na câmara secreta, no subterrâneo do palácio de Salomão, de costas para o altar, queimando incenso à rainha dos céus, que é a mãe do Nimrod e ao mesmo tempo esposa de Nimrod, é a mesma Artemis e a Diana dos Efésios e a Semíramis, a rainha dos céus. E eles estavam, as mulheres, chorando pela imagem de Tamuz, que é a imagem dos ciúmes, que era o filho da Artemis e da Semíramis e do Nimrod ao mesmo tempo. Nimrod não, filho de um adultério dela, que o Nimrod ficou sendo o padrasto. O Tamuz, ou Baco, ou Moloque, a mesma coisa. Chorando pela imagem de ciúmes, o Tamuz. E Deus viu aquela abominação e Deus ficou irado com aquilo. E o Salomão, ele que escreveu Cantares, que escreveu Eclesiastes, essas máximas, que escreveu o livro de Provérbios, também Salomão. Ele trabalhou em 3 livros notórios, que esses não estão canonizados na Bíblia. As Goécia, ou Goétia, Clavículas de Salomão e a Pequena Chave de Salomão. Esses são grimórios, livros de bruxaria.
os quais, em Antioquia da Síria, quando os primeiros cristãos se converteram, pegaram muitas cópias desses livros e queimaram, segundo a história da igreja. E esses livros, Salomão ensinava como exorcizar e como invocar demônios, e também como se proteger de demônios. E ele trabalhou com 72 demônios, segundo o livro mítico e místico dos judeus, a Cabala. Trabalhou com 72 demônios. E o Salomão, uma vez, chamou um dos seus bruxos, dos seus sacerdotes, e pediu para ir até uma fonte d'água, onde aparecia lá um demônio. E ele queria tentar capturar o demônio, para o demônio encontrar uma forma de ele cortar pedras e metais para fazer o altar ao Deus falso. E aí, ele se deparou com o Asmodeus, que é um demônio grande e forte. E o Asmodeus disse que ele podia capturar um parasita, um bicho lá que faria esse serviço. Mas a verdade é que o Asmodeus desafiou Salomão. Salomão tinha um anel mágico que era, segundo a Cabala judaica, para não dizer que é mentira minha. Porque as pessoas que estão de fora gostam muito de chamar pessoas que estão citando fatos de mentirosos. Mas quando eles veem pregações mentirosas e revelações mentirosas, eles glorificam a Deus, só não é o Criador, viu? E aí, ele, no desafio a Asmodeus disse a ele que retirasse o anel mágico do dedo, o que tem o pentagrama, a cara de bode, o deus da maçonaria. E ele tirou o anel do dedo. Então o demônio pegou Salomão e transportou para outra dimensão. Não no outro planeta, mas levou ele para uma grande distância dali. E Salomão andou peregrinando. Antes de retornar ao seu palácio, ele andou muito para chegar lá. Enquanto isso, o Asmodeus tomou a forma de Salomão e reinou no palácio de Salomão, no lugar de Salomão, como se fosse Salomão, mas não era Salomão. E levou o povo a mergulhar na idolatria. O que o povo já tinha mergulhado, gostava, e levou o povo a pecar bastante. Assim mesmo como no lugar do Edir Macedo, lá no templo de Salomão, que ele fez a réplica, é Satanás que reina e leva aquele povo da Igreja Universal a pecar. Não só da Igreja Universal, de outras igrejas que vendem o evangelho. A grande prostituta é aquela que vende o corpo. Eles vendem a fé é vendida. A fé foi dada de graça, está consumado, está pago o preço da salvação. Foi o Messias que pagou o preço. Se você gasta dinheiro com essas outras coisas, é prostituição, não é a salvação. Então, o que aconteceu? Deus ficou com tanta raiva de Salomão e daquele período de idolatria, que no ano de 586 a.C., enviou Nabucodonosor, rei da Babilônia, um rei perverso, um rei rude, um rei arrogante, um rei doido, filho de Nabopolassar. E Nabucodonosor era tão terrível, mas Deus chamou ele de meu servo. Chamou ele de servo porque ele seria o destruidor do templo de Salomão. E o que aconteceu? O povo foi aprisionado na época em que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que era chamado de Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, pelo rei da Babilônia, que segundo a história passou 7 tempos no curral com outros animais, como se fosse... Mas essa história que aplicaram a Nabucodonosor foi com o pai dele, Nabopolassar. É porque Nabucodonosor foi mais notório e botaram essa história aí na escritura como sendo Nabucodonosor. Pois bem, depois desse cativeiro aí, alguém do cativeiro até contou a história de Jó, uma história que nunca existiu. O povo estava muito amargurado, estava muito triste. Porém, depois do cativeiro babilônico, o Império Persa, que seguiu depois do cativeiro babilônico, o rei Ciro permitiu que o povo fizesse um templo chamado Templo de Zorobabel. O Templo de Zorobabel foi feito, está em Ageu 2, do 3 ao 9, o povo chorava porque o Templo de Zorobabel era tão inferior, tão pequeno comparado com o Templo de Salomão, né? E foi construído depois do cativeiro pelo o Império Persa através do rei Ciro, que na época acho que era general Ciro ainda. Nessa época do Templo de Zorobabel, ou seja, o povo, aquele povo do Palácio de Salomão, aquele povo que serviu a divindades diferentes, que causou a ira de Deus, estava com saudade daquela idolatria. Estava com saudade e fizeram o Templo de Zorobabel, com o apoio de Ageu e de Zacarias. Aí eu pergunto, peraí, será que Ageu e Zacarias não tinham como dizer que essa coisa era idolatria e não dava certo?
O que aconteceu é que Herodes, o príncipe da Judeia, que foi enviado no ano 20, ele começou a reconstruir o templo de Zorobabel e fazer o templo de Herodes. A reconstrução foi muito grande, foi no ano 19 a 20. As estruturas do templo de Herodes tinha mármore branco e tinha ouro. E aí o seguinte, quando Pedro falou para Jesus, olha que pedras, que edificações, o que Jesus disse? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eu quero adiantar na história aqui, acrescentar que isso no ano 20, quando foi no ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito enviou o general Antíoco Epifânio queimando o templo, derrubando o templo e sacrificando uma porca no altar dos judeus. Foi derrubado de novo, por quê? Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não estava no templo de Salomão. Antes de inaugurar o templo de Salomão, ele queimou uma multidão de animais que escureceu o céu. Ficou escuro da mesma forma da nuvem que apareceu, o Deus apareceu no escuro na nuvem e falou para ele, antes de você, os nascidos de mulher, antes de você e depois de você não haverá ninguém maior em sabedoria. Mentindo. Quando Jesus chegou e disse, aqui está quem é maior do que Salomão, mostrou que está em João 8,44. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os vossos desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem falou foi o mentiroso, né? Então, o templo de Herodes foi feito, aí Jesus disse que seria derrubado. Dizem que umas colunas, pedras em forma de estacas ficaram de pé, mas as pedras foram demolidas ali, no ano 70. Olha só. Agora eu pergunto a você, qual é o templo que você vai edificar e dizer que Deus gosta dele, que vai estar lá, e que é templo de Deus? Se Deus falou para Israel, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Se o Salomão fez o templo e causou a ira de Deus, ele trouxe Nabucodonosor fumaçando para derrubar o templo. Se o povo ergueu o templo de Zorobabel e Deus mandou que fosse que aquilo fosse derrubado, mas o Herodes chegou e construiu, reconstruiu aquilo em 40 anos, deixou uma coisa medonha, uma coisa enorme. E aí Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra, e foi derrubado no ano 70. Então o que você acha? A profecia diz em Apocalipse que a grande Babilônia, a junção das confusões, das crenças que tem templos, cairão, serão todos derrubados. O que você mais acha que está fazendo, congregando em templos? Olha só. Então, Jesus foi lá no templo e ele viu os cambistas fazendo negócios lá, trocando moedas dos que compravam animais para sacrificarem. E aí Jesus virou a mesa derrubando as moedas. Jesus fez uma sorrague de cordas, um tipo chicote, e espantou os animais de lá. E ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração é casa de fala. Aí você entende, na linguagem da escritura, que estão dizendo que é um lugar, um templo para você ir lá se ajoelhar no banco ou na cadeira e ficar orando. Não, casa de oração, ser humano. Quando você fala oração no colégio, você sabe que é uma fala. É casa de oração, é ser humano, mas vocês transformaram no covil de salteadores. É isso que tem sido o templo, covil de salteadores. São assaltantes, salteadores. Eles usam o quê? Um revólver? Não. O Miguel diz, será que eu estou botando uma arma em cima pior do que arma? Né? O Chaga Sobrinho canta, a Bíblia é a arma de todo crente, sim. Diz que se não der dízimo, não der oferta, até o que tem lhe será tirado. Que quem sabe fazer o bem não faz, está pecando, que é pecado não dar R$1.000 para ele, e as pessoas, ele já aprendeu com outros macacos velhos, outros caciques velhos que têm arrancando dinheiro, como Edir Macedo, como Valdemiro Sandiabo, como Marco Feliciano, e como muitos outros que estão aí fazendo a mesma coisa. Então, Jesus, aí está escrito que eles perguntaram, com que autoridade tu fazes estas coisas? Ele disse, eu derrubo esse templo, em 3 dias eu edifico novo, ou seja, quando ele morreu, ele passou 3 dias no céu da terra. Quando ele se levantou, ele apareceu aos discípulos por 40 dias e disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Estarei em espírito. O meu espírito vai estar com vocês. Pronto, acabou. O templo agora somos nós e o espírito habita em nós. É assim que está escrito. Você está me entendendo? Num penúltimo vídeo, uma pessoa fez um comentário, Pastor Frank, eu não acredito que você está encorajando as pessoas a não congregarem na igreja, ficando fora da igreja, estão sujeitos a ser atacados por Satanás. Você vai prestar conta disso. Aí eu falei, olha, Jesus disse, o dia já veio e a hora chegou,
que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Não é no templo de Jerusalém, nem no monte dos samaritanos. O Pai é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito. Se é Jesus que está dizendo, você e os outros que vão para o templo vão prestar conta com Deus. Sim, eu estou mostrando na escritura, estou mostrando na história. Se você tem argumentos melhores, passa para cá. Sou um eterno aluno, vou querer sempre aprender. Agora, a mim, seus cães, vocês não ludibriam, vocês não enganam. Porque eu fui ordenado pastor aqui no Ceará, como pastor mais novo, Assembleia de Deus, Ministério, Templo Central, que é Belenzinho, São Paulo, a Igreja Mãe Belém do Pará, e missão aqui no estado vizinho, Rio Grande do Norte. É uma igreja pentecostal rígida que não brinca. 8 anos eu fui o mais novo, e eu entendi as coisas. Eu também cursei seminário aqui na sede da Igreja da Convenção, né, que agora é CONEADEC, era COMEADEC, é CONADEC agora, aliás. Era COMEADEC, agora é CONADEC, filiada a CGADB. Eu conheço a cartilha, conheço a Bíblia, cursei seminário, mas sou um eterno aluno, estou aqui para aprender. Preciso me reciclar, não sou mais um jovem de 17 anos, eu esqueço coisas, eu troco coisas, esqueço versículos, é normal na minha idade. Agora, já fui até chamado por muitos aqui de o computador de Deus, porque tinha tanto texto, tanta coisa decorada, mas o bom não é decorar, é praticar a verdade. Ok, então, a patrística que revisou o texto lá, que está escrito que Jesus disse, eu derrubo esse templo, em 3 dias edifico novo, a casa do meu pai é chamada casa de oração, casa de fala, vocês transformaram num salão de negociar, uma loja de vender material invisível, né? De negociação. Está escrito que os discípulos viram, não entenderam o que ele falou, mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que ele estava falando do corpo, que a casa do pai é corpo, não é aquele templo, entendeu? Jesus entrou no templo a primeira vez e ele sentou na cadeira. Primeiro ele certamente sentou na cadeira de convidado ali. E foi dado o livro para ele ler. Ele andava com 12 discípulos e ele entrou certamente sozinho ali. Ele abriu no rolo do profeta Isaías que dizia, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, aos quebrantados de coração, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a libertar os algemados, os oprimidos, enfim. E aí, quando ele fechou o rolo, ele se sentou na cadeira que seria do Messias, que eles aguardavam, deixavam o lugar vazio. E ele, antes de sentar, ele disse, hoje essa palavra se cumpriu diante dos olhos de vocês. Então eles correram, pegaram nos braços dele. E os presbíteros da igreja, os presbíteros, pegaram pedras para levá-lo para um lugar para apedrejá-lo. Mas ele, misteriosamente e milagrosamente, soltou-se e correu, escapou dali. E aí ele entrou depois a segunda vez no templo. Olha só, o templo pegaram Jesus para matar. Você acha que se Jesus entrasse nesses templos, não tinha segurança para pegar ele e expulsá-lo a chutes? Não, com a doutrina dele que bate diferente com a do sistema. Entrou a segunda vez e pegaram ele para jogá-lo pela janela do templo. Ele conseguiu se soltar e escapar de novo. Mas a história diz, na morte dos apóstolos, que Tiago menor foi atirado por aquela janela que tentaram atirar Jesus. Ele caiu, quebrou as pernas e terminaram de matá-lo a pauladas. E aí aconteceu que Pedro entrou com Tiago ali. Entrou, havia 2 Tiago, havia o chamado o maior e o menor. Um foi morto, atirado pela janela e paulado, e o outro a espada, esse. Entrou com Pedro a primeira vez no templo para debater com ele sobre as escrituras. Pegaram os 2, aprisionaram, mataram Tiago à espada, iam matar Pedro. Segundo a história, a igreja orava e Pedro foi solto por um anjo. Pedro foi com João a segunda vez. Pegaram de novo para matá-los. E aí, não mataram porque eles tinham curado um aleijado de 40 anos que estavam ali. E temeram, não mataram. Me digam, por que Jesus não era pastor daquela igreja de fariseus e saduceus, que criam no helenismo, que adotaram a doutrina do zoroastrismo, dos persas, na época que foram cativos, depois do cativeiro babilônico? Por que Jesus 2 vezes tentaram matá-lo e matou um dos seus discípulos e perseguiam o seu povo? E foram eles que mataram Jesus entregando para os romanos. Que templo é esse que Jesus está lá? Quando foi que Jesus disse para ir para um templo? Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, muita gente vai querer se ofender. Eu congreguei no templo e congreguei os outros no templo. Mas parece que os que estão dentro do templo ficam emburrecidos.
parece que ficam com a fé neutralizada de um jeito, ficam vacinados contra a verdade, que você está mostrando tudo da verdade. Eu já falei desse assunto no canal. Eu citei todos esses exemplos para o meu irmão mais novo, ele sorriu e disse, mas eu gosto do templo. Vocês estão me entendendo? Eu não compreendo como é que alguém pode ouvir tanta verdade sobre um determinado assunto, e isso nem mexe com ele. Eu apenas compreendo que esse povo está morto-vivo. Esse povo está engessado demais. Satanás cegou a mente e o entendimento desse povo para que não lhe resplandeça o evangelho. Gente, a aliança do Messias não envolvia templo. Envolvia a sua vida. O templo era ele, o receptáculo do Espírito Santo. Era ele. Bom, então o que acontece? Jesus falou para a samaritana, eu vou abreviar aqui. O dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é mais no templo de Jerusalém, nem no monte dos samaritanos. É em espírito. No monte dos samaritanos tinha um templo dos samaritanos também. Ele falou, nem lá e nem cá. Nem em Jerusalém, nem em Samaria, em templo nenhum. É em espírito. E agora? E agora? Não tem palmas, não tem coreografias, não tem dinheiro, não tem voto, não tem campanhas, não tem esse show que tem aí de pregações e de música, de coral e do jogral e da orquestra sinfônica. Não tem nada disso. Esses templos suntuosos, fachada de vidro, galerias enormes, bancos acolchoados, um luxo. Não tem nada a ver com Messias. É tudo mentira. Eu odeio vocês que conhecem a verdade e praticam a mentira, assim como os judeus foram enganados por Satanás e quando tiveram os olhos abertos preferiram a idolatria. Eu detesto isso. Sabe, o inocente, o ignorante, eu amo. Mas aquele que conhece a verdade e é fariseu, conhece, mas não pratica, nem Jesus ama. Jesus escrachou com as pessoas que conheciam, mas praticavam isso. Mateus 23, dá uma olhada lá. Então, Estevão, sendo apedrejado pelos judeus, ele disse, Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Paulo, passando pelos atenienses da Grécia, disse assim, vejo, atenienses, que vocês são acentuadamente religiosos, porque eu vi templo para todo, vi altares para todo tipo de deuses. E eu vi um altar com o nome ao Deus desconhecido. É precisamente esse Deus que eu prego, o Deus que não habita em templo feito por mãos humanas, que não precisa de nada de nossas mãos, que dá a vida a todos, sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Eu pergunto a vocês, se Paulo disse que ele não habita em templo, por que você diz que ele habita? O meu irmão disse assim, não, mas é porque ele é onipresente, em todo lugar ele está. Poxa, é claro que onipresente, ele está em todo lugar, mas não pense que ele estivesse sendo adorado dentro do templo de Salomão, aonde era queimado incenso para a rainha dos céus, e queimado incenso para Tamuz. A adoração era para eles, o Criador contemplava tudo, mas com ira. Da mesma forma, não pense que esses cultos religiosos que estão sendo feitos, essas missas, está sendo para ele, não. Quem está usufruindo é homens, é de dinheiro, não é para ele. Não pense que ele vê com alegria e vai estar lá presente. O que está presente são vários espíritos, menos o Espírito Santo. Porque não está escrito que o Espírito Santo viria para templo nenhum. Mas em João 14, Jesus disse, o Espírito Santo habitará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É em pessoas, viu? Está escrito em Apocalipse que a grande Babilônia vai cair, que os mercadores, aqueles mesmo que Jesus em Jerusalém virou as mesas, os mercadores vão chorar, porque vão perder suas riquezas. Saiba que está cheio de reis aqui na terra. A partir de a cada 100 membros que tem nas igrejas, começa a deixar milionário os seus líderes, os seus reis. Um pastor aqui na terra é um rei. Eu abri mão desse reino, assim como o Moisés mitológico, se for verdade, amém. Se não for, também amém. Moisés disse que preferia deixar o palácio, deixar de ser chamado de filho da filha de Faraó para peregrinar com o povo de Deus no deserto. Eu também prefiro estar no deserto, eu estou no deserto. Eu não tenho dízimo, eu não tenho oferta, ninguém compra DVD, nem CD meu, nem apostila que eu não levo mais nas igrejas. Não estou nos púlpitos, mas eu acredito que antes de eu partir dessa terra, contemplarei aquele que dirá, venha,
bendito de meu Pai, possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso foste ver-me. Fui estrangeiro e me recebeste. É isso que eu quero. É isso que eu espero. Eu não aceitei a fé para ser rico. Eu trabalho com as minhas mãos. Eu aceitei a fé para ter a vida eterna. Então, meus queridos, no ano 70, aquele templo de Herodes, que o povo que estava lá gritou: crucifica, crucifica, não temos rei senão a César, crucifica. O templo deles foi demolido pelo imperador Tito, que enviou o general Antíoco Epifânio e derrubou aquele templo. O templo, dizem que começou logo fogo, os próprios judeus queimaram as partes do templo para se protegerem da chegada dos romanos. Eles começaram o incêndio, o templo foi sendo destruído. Aquela igreja que com o discurso de Pedro 3.000 almas creram, e mais um discurso, mais 2.000, umas 5.000 pessoas, permaneciam todos os dias no templo. Mentira, não era no templo, era no alpendre, no pórtico. Era na parte de fora, como se fosse a Praça da Sé. Lá na entrada do templo, chamado Porta Formosa, aonde o aleijado ficou, aonde pessoas que passaram para dentro, alguns foram mortos, outros escaparam, ali ninguém entrava, era só no lado de fora. E eles se espalharam e foram perseguidos, entendeu? Está escrito que até mesmo o Saulo de Tarso respirava ameaças contra o povo de Deus e eles se espalharam, né? Sobreviveram escondidos. Eles moravam nas suas casas, eles se esconderam em cavernas, está escrito em Hebreus 11, e até nas catacumbas de Roma. Tem até o livro As Catacumbas de Roma. Não foi em templo nenhum. Igual na Rússia, que tem a igreja oficial dos russos, de fachada. E a igreja verdadeira se reunia em cavernas escondido. E quando pegavam, massacravam eles. Da mesma forma os romanos. Entendeu? Sobreviveram escondidos. Então, havia crentes, havia Epáfras, havia Enéas, havia Ananias, havia Lóide, havia Eunice e Timóteo. Lóide, mãe de Eunice, e Eunice, mãe de Timóteo. Eram casas. E lá nas igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, eram templos? Não, não eram templos. Eram casas. Daí veio aquela palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a casa, entendeu? É a casa. O resto é comércio. O resto é comércio. Aquela passagem de Hebreus, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Você pode olhar o contexto. Não era templo nenhum. É porque os nomes confundem muito e as versões da Bíblia são muitas atualizadas para confundir mesmo. Obedecer a vossos guias, aí eles colocam, obedecer a vossos pastores. Mentira, não é pastor, era guia. Eunice nem era pastora, era guia da família. A Eunice, a mãe de Timóteo, e não era pastor. Mas eles vão mudando. Não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns. Não era templo. Era não deixar a congregação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo pela lei de Moisés, que fazia as pessoas circuncidarem, não comer carne de animais do casco fendido e guardar o sábado. Então, Paulo disse que devíamos ficar na congregação da graça e não retornar para as coisas da lei. Não tem nada de templo, mentirosos que ficam usando esse verso aí sem o contexto para dizer que ali era templo. Mentira. Igual Malaquias também. O que está falando ali não é de dinheiro, era de frutas, legumes e verduras para o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro, e não é para o povo que não dava para os líderes, era os sacerdotes que não repartiam com os pobres. Desde o capítulo 2 de Malaquias diz: esta palavra é para vós, sacerdote. O nome disso é contexto, para não usar um texto sem contexto como pretexto para heresia. Vocês estão me entendendo? Abreviando. Em 312, depois de Cristo, o Constantino, ele estava para enfrentar uma batalha. Era a batalha da Ponte Milvia. E ele falou que teve uma visão de uma cruz, dizendo: por este sinal vencerás. E então, ele chamou as pessoas para batalharem, dizendo que Cristo estava do lado dele e pôs a cruz no brasão dos soldados. E aí, eles batalharam. E ele venceu a batalha. E em 313, um ano depois, no Édito de Milão, a religião do império tornou-se o cristianismo. E adivinhem, como foi que começaram? 700 templos de Mitra, a divindade dos romanos, já estavam prontos para começar o cristianismo. O papado começou já com os templos que havia lá. Funcionando nos templos. Templo de Dagon,
que é homenageado pelo Papa pelo chapéu do Papa, que é a boca de um peixe. Uns antigos tinha até os olhinhos do peixe, as escamas na capa do Papa. Dagon. Tinha templo de Mitra, tinha templo de Diana dos Efésios, templo de Zeus ali. Então já começaram com os templos da idolatria. Templo é idolatria e grana, riqueza, somente isso. Né? Todo templo tinha uma câmara de guardar o tesouro. Como a Igreja Católica, tinha os cavaleiros templários guardando os tesouros ali, o que fez Martim Lutero se chatear e querer um pouco também do poder que havia ali. Pois bem, então Martim Lutero, que rompeu com a Igreja Católica, escreveu as 97 teses e botou no castelo, na coluna do castelo em Westminster, na Alemanha, contra o Papa. Foi designado para morrer na Santa Inquisição da Igreja Católica, mas foi protegido pelos Cavaleiros Templários, uma ordem maçônica da época. Cavaleiros Templários, o que tem a ver com templo? Templo, né? Pois bem, então Martim Lutero começou a trabalhar também com templos. E as igrejas do Brasil, o Brasil tem uma arquitetura maçônica desde o início. As igrejas que funcionaram no início, as evangélicas, foram em templos maçônicos. Toda a história diz isso, é só pesquisar. E detalhe, não sou a primeira, nem a segunda, nem a terceira pessoa a dizer. Os santos Daniel Berg e Gunnar Wingren, segundo muitos historiadores, e segundo os próprios maçons, eles eram maçons também, sustentados pela maçonaria e em templos maçônicos. Ainda hoje a maçonaria está espalhada. As 4 colunas do templo de Diana que estava na Igreja Católica no início das igrejas evangélicas ainda tem aqui no Ceará as 4 colunas. A Igreja Bonita tinha 4 colunas na entrada do templo de Diana. Olha a idolatria. E aí o seguinte, essas igrejas se tornaram palcos de shows para se retirar dinheiro. Eu vou concluir. As igrejas hoje, em sua maioria, é emprego de picaretas, de vagabundos. Quantos deles viveram a vida toda de crime, acabaram de se converter, montaram a igreja e já são pastores? E quantas pessoas honestas trabalharam a vida toda com as mãos, são escravos destes, dando dízimos e ofertas e eles montando impérios? Me diga quando Edir Macedo era santinho, bonzinho. Vocês conhecem que ele era fiel, era bonzinho? Só quem defende ele são um monte de idólatras. A meu mesmo nível de idólatras que idolatravam os faraós. Mesmo nível de idólatras que adorava Caracalla, Nero, Vespasiano, Tibério César, Júlio César, Adriano, Trajano e adorava os imperadores. O mesmo nível dos cegos que rejeitaram o Messias e adoraram o Herodes. E o primeiro Herodes que estava lá deu um discurso, né? E o povo disse, isso não é a voz de um homem, é a voz de um Deus. E aí ele caiu, as roupas ficaram folgadas assim no chão e o povo correu e olhou e viu os bichos tapurus comendo ele, para você ver. Mas o povo disse que a voz dele era a voz de um Deus. Olha só a idolatria do povo, né? Existe até igreja de células por aí. Meus queridos, eu convido vocês a ler mais a Escritura e ler tudo. Aprenda tudo que vocês puderem. Entendam uma coisa. Qualquer um pastor que falar contra mim, vocês têm toda a razão de falar. É o pé de meia de vocês, é o ganha-pão de vocês, é a empresa fantasma que vocês têm, é a loja que vocês têm de vender mercadoria invisível, é a grande Babilônia que vocês fazem parte, mas só que, querendo ou não, a Babilônia está caindo e cairá e será grande a sua ruína. E um dos trabalhadores que foi chamado para começar a implodir o alicerce dessa Babilônia sou eu, pastor Frank Lima, sou um deles, que vou ajudar nessa queda. O que eu quero para vocês, pastores e padres, é que vocês chorem muito e planteiem que as suas riquezas estão chegando ao fim. A verdadeira igreja do Messias, ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Se você quer comentar contra mim alguma coisa, comente também contra o Cordeiro e contra o Todo-Poderoso que você está contra ele. E aos amados amigos e irmãos, um grande abraço, até o próximo vídeo, vamos em frente.